Romanos capítulo 8 e versículo 1. Leitura. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Oração. Amado Deus, santo e misericordioso, nós te rogamos neste momento, na sua santa presença, através do seu Espírito Santo, que possamos desenvolver, somando e acrescentando dos cânticos e das orações, uma palavra justa, que possa ajustar a vida de cada um cada dia mais, e que cada ouvinte possa abrir seus corações, o seu coração, para que a palavra adentre, faça efeito, e do efeito poderoso para a salvação, para o arrependimento. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Meus irmãos e irmãs, todos presentes, e porventura quem está também nos ouvindo nas redes sociais e quem vai nos ouvir durante a semana ou durante meses e quem sabe até por anos, que ela fique gravada todas as palavras necessárias para o momento apropriado daqueles que necessitam de ouvir a palavra de Deus. Amém? Esta é a nossa oração. Paulo, o apóstolo, como nós já passamos por esta carta em estudo, aprendemos na graça de Deus informações importantes, e neste ponto de leitura, Paulo, ele conclui com a palavra portanto, fechando todas as tarefas e concluindo que nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus, desde que não andem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque quem não anda segundo o Espírito, não conhece o Filho de Deus. Não há como perdermos de vista o grande consolo da vida e também a liberdade da vida que nos confere esta presente leitura. Ainda mais considerando o fato que esta mensagem aparece imediatamente depois da declaração do próprio apóstolo, que ele demonstrava aparentemente estar condenado à morte, como nós lemos no verso 7, versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Por isso eu disse aparentemente. O escritor confessa de si que, quando ele olhava para ele tinha certeza que era um pobre e miserável. Ele diz que tinha tanta vontade de fazer coisas boas, mas a sua vontade não era suficiente. O mal era mais forte do que a sua boa vontade. Foi então que ele teve certeza que ele não poderia ter parceria com o pecado, e ainda que não tivesse parceria com o pecado, nada ele poderia fazer sem a presença do nosso Senhor Jesus Cristo na vida dele. No capítulo anterior, versículo 19 e 20, ele exprime nos bem conhecidos versículos, porque não faço o bem que eu quero fazer, mas faço o mal que eu não quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, mediante esses acontecimentos tristes, se eu faço o que eu não quero, já não faço eu,
Acontece algo em mim que é contra a minha vontade, mas algo muito forte, que é o pecado que ainda habitava nele. Ele não diz que reinava, mas ele diz que habitava. Temos em seguida uma oportunidade de sair dessa prisão, e o nome dessa prisão que ele mesmo diz é a lei do pecado. Quando no versículo 23 ele diz: mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Isso é terrível. E acontece. A vontade de fazer obras que agradassem a Deus vinha do seu entendimento, da sua vontade, mas ele não alcançava vontades. Isso acontece conosco. Quantas metas nós estipulamos de boa vontade e ajuizamos, inclusive, mas muito difícil. É uma forma de sair dessa situação, e uma forma para sair dessa situação foi por intermédio de uma promessa completa de que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por mais que aconteçam as coisas horríveis em nós, podemos ter aflições, mas não perdemos Jesus. Ainda que continue ocorrendo aqueles sofrimentos, as doenças, aquelas decepções, as perseguições, que são coisas externas, mesmo assim, com todas essas dores que passamos, isto não significa condenação. Temos Jesus. Temos Jesus. Melhor é ter dores com Jesus pela causa do Senhor do que ter muita saúde e divertimento em pecados sem Jesus. Quem busca Jesus sofre mais. Quem não busca Jesus, há uma compatibilidade com a sua própria natureza. Os sofrimentos dessa vida não significam condenação. É impossível qualquer condenação para um servo de Deus. Em João 5,24, Jesus diz: na verdade, eu vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A verdade que devemos entender é que Deus nunca abandonará os seus filhos. Amém? Ainda que você possa se sentir abandonado. Quantas vezes nós já não nos sentimos abandonados nessa vida? Aquele sentimento de abandono, aquele sentimento de solidão, é porque o mundo te despreza, mas o Senhor não. Amém? Na verdade, o Senhor nunca te deixa, Ele nunca te abandona. E quem te dá essa confiança é o Espírito Santo do Senhor. Amém? Quando Paulo escreveu a sua segunda carta a Timóteo, e na altura do capítulo 1, versículo 12, e ele diz: por cuja causa padeço. A causa era por ele ser um pregador de uma gente chamado gentios, que os religiosos desprezavam. Então ele diz: eu me padeço porque eu prego o evangelho para as pessoas que ninguém acredita que eles podem ser do Senhor. E ele diz também isto: eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Sabe,
o que acontece? Faça a obra de Deus, que o que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Sempre conseguimos confirmação como filhos de Deus quando nós exercitamos a obra de Deus. O certificado, a credencial, é a obra em espírito. Todos os que são seguidores fiéis de Jesus e cumpridores, anunciadores do Evangelho, que vivem o Evangelho, devem estar convencidos de que deverão ser fortes na missão que se comprometeram, não devem ser motivos para se envergonharem por sofrerem pela causa do reino eterno. Deus haverá de conduzir cada um dos seus filhos até o final, porque quem chegou a pôr os seus pés no caminho de Deus, confiado em Jesus, conta com a promessa da vida eterna feita pelo próprio Jesus Salvador. Com tudo quanto isso envolve nas consequências de uma batalha contra os inimigos do seu Senhor Jesus. E dizemos mais para você, os inimigos de Jesus não gostam de quem segue Jesus. Então os inimigos de Jesus são teus inimigos também, e os seus inimigos também são inimigos de Jesus. E ele disse, o mundo vos odeia. O triunfo final está garantido em Jesus. Na fraqueza, o crente pode até retroceder, pode perder terreno, pode sofrer agonias, pode até mesmo, de maneira temporária, romper a sua identificação com Cristo. É horrível, mas acontece. Prejudicando a comunhão com Ele, ato totalmente desaconselhado por qualquer um de nós. E Paulo alerta para que isso não ocorra. Em 1 Tessalonicenses 5:19 ele diz, não extinguais o Espírito Santo. Hora ou outra nós vemos o apóstolo Pedro tendo seus vacilos, mas ao mesmo tempo o Senhor recolhendo de volta. E assim Ele faz conosco. Mas se por acaso, em algum tempo, em um dado momento, em algum ponto da vereda estreita que nós temos, afastarmos do Mestre, você será procurado pelo Senhor como um pastor que procura ovelhas perdidas. Só que voltará cheio de contaminações, de ferimentos sem curativos, com terríveis consequências por ter dado oportunidade à velha natureza, ou vozes estranhas, por ter seguido lobos devoradores. Então o Senhor, amorosamente, o reconduzirá cada uma das suas ovelhas encontradas, vai curar, vai colocar ataduras, vai aparar as lãs, tirar os micróbios, os bichos inofensivos impregnados nas ovelhas, e ele colocará novamente em pastagens abundantes, verdejantes, e vai reunir novamente com as ovelhas que não saíram. O Senhor faz assim, o Senhor faz assim. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, com qualquer um. A parábola do filho pródigo não é um conto sem personagens reais. A parábola do filho pródigo, meus irmãos, não é um conto sem personagens reais. Veja que o escritor de Salmo 119, um dia se encontrou nessa situação e ele escreveu, 119, 176, desgarrei-me como ovelha perdida. Busca o teu servo, pois não me esqueci dos teus mandamentos. Aí está o salvo que sai,
não me esqueci dos teus mandamentos. Quem um dia aprendeu de Jesus, nunca esquece de Jesus. Amém? Essa é a promessa que Cristo nos faz no 10º capítulo do Evangelho de João também, paralelamente ao capítulo 8. João 10, 3, 4, 5, os versículos. E Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e chama pelo meu nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Essas ovelhas são as ovelhas fiéis, que não sabem ouvir voz estranha. Você deve aprender a não ouvir vozes estranhas. Amém? Você pode sair, mas não perder a fidelidade. Amém, irmãos? Mas não perder a fidelidade. Portanto, o sentido mais fiel e absoluto que nós estamos lendo: não há condenação para aqueles que estão no Senhor Jesus. Todos os crentes sinceros com Deus recebem do Espírito Santo o poder para vencer o pecado e ter a certeza da liberação final das iniquidades. De forma que Paulo inclui um aviso que durante a vida haverá uma constante tensão por causa da nossa natureza e no mundo que nós estamos. Todos os fiéis devem lutar para não serem escravos do pecado. Em Salmo 119, 11 está escrito: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Amém? Que poder! Esconda a palavra de Deus no seu coração para você não pecar contra Ele. A palavra pede para você não ter orgulho, não ter raiva, não guardar ranço, não guardar rancor, não guardar ódio, não ter inveja, não dar a paga segundo a mesma moeda. Quem é capaz de fazer isso não é uma pessoa poderosa, é uma pessoa que gentilmente escondeu no seu coração a palavra do Senhor, para que quando foi necessário, ele tinha a palavra no coração antes do pecado. Quando você tem a voz do Senhor no seu coração, ela te barra no pecado. Ela faz a evitação do pecado. Mas então surge uma questão que podemos fazer uma provocação. Vamos passar a vida envolvidos e derrotados por pecados, quando nós vemos Paulo em 7, 8 de Romanos? A resposta é um sonoro não, como nós vemos em Salmo 119. Derrotados não. Confrontaremos o pecado quando guardamos a palavra de Deus. Paulo descreve a vida de esperança com resultados. Paulo descreve uma vida na fé com resultados, que cada crente alcança por causa da graça de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Em Gálatas 5:22 aparece o fruto, que são as virtudes, isto é, os resultados da comunhão, da fé, de uma vida em espírito do Senhor. Como nos consola o apóstolo João, independentes do julgamento do nosso próprio coração. Eu entendo ser muito interessante em 1 João, capítulo 3, versículo 20 e 21, olha o que o apóstolo João escreveu. E isso acontecia com Paulo. Porque se o nosso coração nos condena, tem alguém maior que o seu coração. Maior é Deus do que o seu coração, que o nosso coração, que conhece todas as coisas. Quando você fala no seu coração: eu sou uma pessoa maldita, eu sou uma pessoa que peca muito, eu sou miserável, e humildade, sinceridade, aquele que conhece todas as coisas,
Ele diz: eu sou maior que os seus pecados. Eu sou maior que os seus pecados. Porque eu conheço a sinceridade do seu coração. Você não esconde nada de mim. E de forma que ele diz: amados, se o nosso coração não nos condena, se você vê que você tem uma vida tão... temos confiança para com Deus. Toda vez que pecamos, Deus nos perdoa, mas nós perdemos um pouco da confiança. Se você é um crente desconfiado da sua própria conversão, da sua própria vida, você precisa de entender que o Senhor quer tirar as desconfianças e implantar você uma pessoa forte, decidida, capaz de entender que a condenação não anda beirando, rodeando o seu precioso coração que um dia Jesus resgatou. Amém? Nossa segurança deve estar centrada em Jesus Cristo e não no nosso desempenho, não na nossa concepção. Estar em Cristo significa ter depositado nele a nossa fé, tornando-se membros do seu corpo, salvo pela sua cruz, e nada de nós, como temos insistido falar com a igreja. Porque quem nos livra do pecado não é apenas o nosso cuidado em não pecar. Atitudes assim nos levam a pecar, talvez ainda mais. Porque preocupação não é santificação. Preocupação não é purificação. Deus não nos pediu para sermos preocupados. Ele pediu para nós sermos obedientes. Amém? Então Paulo diz que quem nos livra do domínio da velha natureza, em Romanos 8:2, que é o segundo versículo do nosso único versículo de leitura, ele diz: a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado, que é a sombra da morte, é que faz acusações levianas dos santos de Deus. Então Paulo diz que o Espírito Santo é o poder que deve estar detrás de cada um daqueles que servem ao Senhor, e ele nos condiciona a viver no Senhor em paz, que só Jesus pode dar, ninguém mais. Porque se somos preocupados, não temos paz. E Jesus disse para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma, estar preocupados. Através dele, o perdão e a limpeza é completa. E a situação inverte. Agora, não existindo nenhuma condenação para os que estão em Jesus, se não há quem condene, não há mais quem julga. Se não há um tribunal de condenação, não tem julgamento. Não existe julgamento. Estamos livres. Por isso que é natural nós dizermos, somos livres em Jesus. Porque nós somos libertos. E não deve haver em nós um sentimento de condenados, de culpabilidade, desde quando nós buscamos ao Senhor de todo o nosso coração. Embora possamos nos enxergar injustos diante de Deus, nós somos justos diante do seu entendimento. Se você inclina para o Espírito, tem habitação segura em vida e paz. E essa é uma outra forma apresentada para guiar a vida bem melhor, você não acha? Você compreende que não é bem melhor? Porque o Senhor não nos salvou para vivermos ansiosos. Ele não morreu na cruz para nos deixarmos preocupados. Ora essa, qual é o motivo de estarmos tão ansiosos muitas vezes com os acontecimentos, com os envolvimentos externos, o mundo, as coisas? E coisas piores que vão acontecer. Então devemos começar a exercitar a segurança no Senhor. A confiabilidade no Senhor deve ser exponencial nos nossos corações. Serão mentes dirigidas pela verdade
cientes da presença do Senhor no controle, nada de desespero, nada de agonia. Saiba que o controle do Espírito Santo de Deus na sua vida tem como início o compromisso voluntário de submissão à vontade de Deus. Em João 14, 26, e é bem conhecido, veja como o Senhor preocupou com todos nós, quando Ele disse aos seus apóstolos: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quer cumprir esse recado que Jesus deixou aos seus apóstolos em você? Leia a palavra de Deus, venha aos cultos, una-se aos irmãos, que você vai lembrar de tudo que Jesus tem falado para a sua igreja. Isso é importante. Essa é uma grande verdade funcional dos crentes. E o Espírito nos ensina como um professor todas as coisas. Não é interessante algum crente dizer que sabe poucas coisas, porque o Espírito do Senhor ensina todas as coisas. É desconcertante você ouvir um irmão que tem tempo dizer que pouco sabe das coisas do Senhor, sendo que o Espírito do Senhor ensina todas as coisas. O que está acontecendo com os crentes? Tem muita informação, muita internet, muitas notícias, que causa mais perturbação do que a paz do Senhor, quando nós nos encontramos reais da palavra do Senhor. Eis aí a grande verdade, irmãos, que precisamos entender e viver. Crente que pouco conhece a verdade de Deus, a vontade de Deus principalmente, é sempre um péssimo aluno do Espírito Santo do Senhor. Esses são como aqueles alunos que faltam das aulas e acham que sabem tudo e querem ensinar o professor. São pessoas que têm pouco conhecimento de Deus e acusam Deus que esquece dele, porque o Senhor me deixa passar por isso, o que está acontecendo, que a minha vida é um desastre. São alunos que não vão à escola e querem dar aula para o professor. Como é que alguém pode ser do Senhor tomando decisões sobre as do Senhor ou contra as do Senhor? Isso é, não andar segundo a vontade do Senhor. Ou, em outras palavras, ser um desobediente funcional da obra de Deus. Isto é, cada indivíduo sabe bem quem está no seu coração e deve saber. Não engane, não podemos nos enganar a nós mesmos. E se isso acontecer, a Deus nós nos enganamos. Porque nós vemos João dizer, Ele sabe todas as coisas. Ele é maior que o nosso coração. Se o nosso coração nos condena, maior é Deus que o nosso coração. Se você crê que Jesus pode restaurar a sua vida, também pode estar certo de que Ele tem poder para dar vida a você também. Se você crê que o Senhor restaurou a sua vida e vive mais que morto, por que Ele não te deu a vida ainda? Será que passou na primeira etapa? Quem tem Jesus, tem vida em Jesus. E tem o Espírito Santo do Senhor. João 14, 19, Jesus diz, porque eu vivo. E depois Ele disse, vós também vivereis. Leia. E Ele estava dizendo que ainda um pouco ia ficar com seus discípulos. E também Ele disse que o mundo não ia ver mais Jesus. Que prejuízo, né? O mundo não ia ver mais Jesus. Mas Ele disse, eu vivo e vocês também viverão. Jesus morreu na cruz. Eles não acreditam que Jesus ressuscitou. Quem é que odeia morto? Você vai no cemitério para odiar alguém? Você já viu alguém ir no cemitério para odiar alguém?
Agora eu te pergunto, por que odeiam Jesus, o mundo todo odeia Jesus se ele morreu? Porque ele é vivo. Muito bem, irmã Josiana. Porque Jesus está vivo. O mundo vos odeia e odeia a mim. Ué, se morreu, acabou o ódio. Mas o ódio multiplicou. Porque Jesus está vivo. Morre Lenin e morre Stalin, que mataram mais de 30 milhões de compatriotas e ninguém mais odeia eles, se é que um dia odiaram. Mas Jesus, que não matou ninguém, ainda é odiado, porque ele está vivo. Se ele está vivo, esteve vivo nos discípulos, ele tem obrigatoriamente que estar vivo em você, na igreja do Senhor. Por isso que a igreja do Senhor é uma entidade viva, não é esse prédio aqui. Virá tempo que as pessoas vão desejar ver a igreja do Senhor, mas não vão poder ver mais. Existem crentes que falam mal da igreja, mas a igreja é viva, porque se ela fosse morta não falava mal dela. Quem fala mal da igreja é porque também fala mal de Jesus. Qualquer um de nós aqui. De forma que quem aqui recebe a graça do Espírito Santo de Cristo e vive sob a sua influência de uma vida de obediência, submisso à vontade de Deus, terá uma ressurreição para a vida eterna. Este nível o mundo não conhece. Mas você não deve apenas conhecer, você deve viver a ressurreição de Cristo. Amém? E a ressurreição de Cristo será o padrão para todos que serão ressuscitados, como primogênito. E Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, ele não disse Cristo não morreu, porque a morte de Jesus foi pública e notória. Então Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, comamos e bebamos e amanhã morramos. Pois é, meu irmão, pois é, igreja, tem crentes de igrejas que comem e bebem para morrer. Agora você deve viver para ressuscitar com o Senhor. Porque quem come e bebe para morrer e não está preocupado e não se envolve com nada, não crê que Jesus está vivo. Porque a vida não está também presente. E quem não tem a vida de Jesus, também não tem a ressurreição do próprio Jesus. Amém? Amém. Uma boa noite a todos nós, em nome de quem está vivo. Amém? Que Deus nos ajude, Deus nos abençoe e Deus nos dê a força e a capacidade para poder pregar o Jesus que nós vivemos. Amém.